E amanhã é Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um distúrbio que afeta a capacidade de comunicação e interação social. E esta é uma síndrome muito mais comum do que se pensa. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo. Só no Brasil, o Ministério da Saúde estima que 2 milhões de pessoas sejam autistas. Em Rondonópolis e região, um grupo de pessoas tem buscado levar informação e alternativas para uma melhor qualidade de vida dos filhos. A reportagem é de Maicon Araújo, Rogério Gonçalves e Cilei Alves. Kaique me salvou da onde eu estava. Deus colocou o Kaique na minha vida para tirar eu da onde eu estava. Esse é o Kaique. Ele tem apenas 11 anos. Um menino inteligente, brincalhão, que gosta de mexer no celular dos pais, assim como a maioria das crianças. E assim como todas as crianças, ele precisa de carinho, atenção, paciência, só que numa dose maior. É que o Kaique sofre de autismo, distúrbio no desenvolvimento que afeta a capacidade de comunicação e interação social. A Alessandra, mãe dele, só ficou sabendo que o filho era autista quando ele tinha 2 anos. No início, um baque. Sem saber como agir e com medo de não conseguir criar o Kaique, ela conta que por 4 anos teve depressão e síndrome do pânico. Mas isso não foi o mais difícil. O mais complicado até hoje, segundo ela, é conviver com a indiferença, o preconceito das pessoas. Se a gente chegar num lugar e não apresentar o banheiro para ele, ele vai fazer ali as necessidades dele ali. Então esse é um problema muito sério. Ele não gosta de andar no centro da cidade, por exemplo, passar numa rua. É muita informação para ele começa a gritar, ele começa a chorar e as pessoas olham para você e começam a te criticar, apontam para você, dão risadas, faz comentários que machuca. Já chamaram muito polícia para mim, na minha casa, porque ele gritava muito e o sorriso dele, a risada dele é um grito, sabe? As pessoas achavam que eu estava espancando ele. Puro preconceito, porque não sabe que ele é uma criança especial. Tudo começou a melhorar quando conheceu o esposo. Vitor não é pai biológico do Kaique, mas é pai de criação, pai de coração. Me ensina a trocar fralda e fazer mamar e tá tudo certo. Nem conhecia ele. Que é melhor pai do que esse. E desde o princípio ele demonstrou isso, ele conquistou. E eu falei pra ele, eu falei assim, ó, não faz nada pra me agradar não, eu quero que você faça de coração. E foi o que ele fez. Ele abraçou o Kaique, ele deu carinho, ele deu amor, ele educou, ele me ajudou em várias situações. Eu tratei ele como uma criança normal. Só dei mais amor e mais carinho pra ele poder conquistar. Eu queria conquistar ele primeiramente porque o que seria eu ter um relacionamento com a mãe se eu não ter um relacionamento com o filho? Mas a Alessandra não é a única pessoa que teve medo, angústias, dúvidas em relação ao autismo. Em Rondonópolis, muitas famílias passam por essa situação. Tanto que existe até um grupo nas redes sociais chamado Ame Alguém com Autismo. Nós acabamos tirando muita dúvida nele, porque uma conversando com outra, umas mães trocando as ideias com a outra, o que foi feito, como que foi o desenrolar da coisa, como que funcionou. A meta é fundar muito em breve uma associação e dar apoio a mais e mais famílias. Vai unir as mães, né, em busca de melhoria para nossos filhos, tipo escola, saúde pública, que a gente tem muita dificuldade, conseguir terapias, remédios. Uma das novatas no grupo é a Iene. Ela entrou há 2 semanas e diz que tem aprendido bastante. Quanto mais você saber lidar com ele, saber ajudar, melhor ele vai ficar. Ele não vai ser uma criança, uma pessoa, um adulto inútil na sociedade. Ela é mãe do Pedro, de 10 anos. Assim como a maioria dos pais, luta todos os dias para superar as dificuldades. Ele fugiu às 5 da manhã, viemos achar ele 9h30, quase 10 horas da manhã. Ele simplesmente queria ir na casa da pessoa que cuidava dele na escola, da auxiliar, mas ele não sabia onde ela morava. Então ele foi numa determinada casa que ele pensou que era, a pessoa mandou ele embora, disse que não tinha ninguém com aquele nome. Quando eu achei, ele estava tremendo, suado,
sujo de terra, só de cueca, descalço. O autismo não tem cura, mas existem diversas formas de tratamento que colaboram para uma melhor qualidade de vida. No município, por meio do SUS, por exemplo, os pais podem ter acesso ao CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Nós temos psicólogo, psiquiatra, quando se há essa necessidade da criança estar tomando alguma medicação, tem esse atendimento. Temos fono, psicopedagoga, educadora física, enfermeira, enfim, toda uma equipe que trabalha, se movimenta para que essa criança seja atendida no mais amplo da necessidade dela, né? Aquilo que se é possível de ser feito, nós tentamos ao máximo. Há também outras opções que não são ofertadas pela saúde pública, mas que apresentam excelentes resultados, como a ecoterapia. O cavalo ele é muito neurosensorial e essa movimentação que é a passada do cavalo, que a gente chama de movimento tridimensional, tudo depende do que a criança autista apresenta e aí a gente joga a terapia em cima do quadro que a criança tem. São inúmeros os desafios, as dificuldades, mas tudo fica pequeno se comparado à entrega, ao amor dos pais pelos filhos. Pega seu filho, leva para os tratamentos, abraça a sua causa, porque o seu filho veio na sua vida não foi por acaso. Se Deus mandou, você dá conta. Eu dei conta, eu dou conta. Deus me capacita todos os dias. Eu falo isso não é em vão. O meu filho melhorou porque eu busquei. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Vamos com Deus, tá? Bate aqui. Aí, garoto, mais um dia, garoto. Que reportagem linda, né? E como vimos na reportagem, o desafio dessas famílias é com relação aos estímulos que precisam ser dados para que essas crianças se desenvolvam. E o velho preconceito, né? Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Maicon Araújo, que tem mais informações. Maicon, o desafio dessas famílias é muito grande, né, meu amigo? Muito grande, viu, Cíntia? Quem é pai, mãe, assistiu a reportagem, com certeza se emocionou, porque o pai, a mãe de uma criança autista, digamos que precisa ter uma concentração, uma entrega muito maior. E todas as pessoas que a gente conheceu durante essa reportagem demonstraram isso e servem de exemplo para todo mundo. Para falar mais sobre esse assunto tão importante, a gente tem a presença da Érica Barbieri, que é psicóloga e fundadora da associação. Muito boa tarde, Érica. Hoje, inclusive, aliás, esse final de semana tem uma programação toda especial. Conta pra gente. Boa tarde, muito obrigada. Temos mesmo. Essa semana é a semana de conscientização do transtorno do espectro autista e hoje às 19 horas na ADNA nós temos uma palestra sobre o autismo, possibilidades e intervenções. Teremos vários profissionais que estarão conosco juntamente com todo o público, está todo mundo convidado, é aberto ao público, falando sobre o autismo e respondendo algumas perguntas então. Será na Assembleia de Deus Nova Aliança, na rua Rio Branco, 1847, onde funcionava uma antiga casa de material de construção. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o primeiro Cine Azul aqui em Rondonópolis, o cinema da nossa cidade cedeu o Cine Azul, que será especialmente para os autistas e familiares. Lá o som estará mais baixo, a luz estará ligada, eles poderão andar pelo cinema, né, sem que ninguém venha questioná-los. E às 16 horas da tarde amanhã, nós temos a famosa caminhada de conscientização do transtorno do espectro autista em frente ao shopping. Então, é muita informação, a gente está com o tempo bem curto, mas tem um telefone de contato. Quem quiser participar, saber mais informações sobre o autismo, pode fazer o quê? Pode ligar no 3422-4540, que nós estaremos dando as demais informações. Muito obrigado pela entrevista. Então aí você que acompanhou a reportagem, viu os possíveis sintomas, tem grupos de apoio, tem pessoas que estão aí dedicadas não só a resolver os problemas da própria família, mas também estender a mão para os filhos de outras famílias. O autismo é um transtorno, uma dificuldade, mas que tem cura, aliás não, pode ter uma melhor qualidade de vida e todos podem ajudar, Cíntia.